Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta, palco de diversos encontros emblemáticos, histórias malucas e desfechos assustadores. E eu fui realmente a fundo, atrás de histórias pouco conhecidas, e eu vou contar tudo pra vocês agora. Seleções estranhas. Até 2026, aproximadamente 80 seleções já participaram da Copa do Mundo. Entre veteranas e estreantes, existiram seleções que definitivamente nunca imaginávamos que poderiam estar lá. Alguns casos bem bizarros são Zaire. Zaire é nada mais nada menos do que a atual Congo. Você consegue imaginar o país de Congo em uma Copa do Mundo? Pois isso aconteceu em 1974. O time não passou das fases de grupo, foi ameaçado pelo ditador do país e também protagonizou uma das cenas mais bizarras das histórias das Copas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais a fundo no vídeo. Indonésia. A Indonésia é outra seleção bizarra que aparece por aqui. Participaram em 1934. Eles fizeram apenas uma partida na Copa e tomaram 6 gols. Uma curiosidade é que à época a seleção era chamada de Índias Orientais Holandesas, o que deixa tudo mais esquisito. Cuba. Você acredita que Cuba é a seleção que teve a melhor campanha de uma seleção da CONCACAF na história das Copas, na frente de seleções tradicionais como Estados Unidos e México? Isso realmente aconteceu em 1938, onde a seleção ganhou da Romênia e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, caindo logo em seguida. Claro, à época menos seleções participavam da Copa, o formato era totalmente diferente e tudo mais, mas isso não tira o mérito deles. Israel. Esse é um caso estranho de verdade. Israel participou da Copa do Mundo de 1970, no México, com 2 empates e 1 derrota. A curiosidade se dá pelo fato de Israel ter se classificado para a Copa do Mundo jogando as eliminatórias pela Oceania. Além disso, a única seleção que já jogou as 3 eliminatórias por 3 continentes diferentes foi Israel. Eles jogaram pela Ásia, pela Oceania e pela Europa. Jogadas bizarras. Aqui eu irei elencar algumas jogadas que ficaram marcadas por terem sido polêmicas ou bizarras. Zaire. Lembra do Zaire? Então, o Zaire protagonizou provavelmente a jogada mais bizarra da história da Copa do Mundo. Quando um jogador da barreira, em uma falta a favor da seleção brasileira, corre em direção à bola, dando um chutaço. Isso não se deu por falta de noção de jogo, mas sim por desespero, visto que a seleção de Zaire havia tomado uma goleada no jogo anterior e seu ditador havia jurado matar jogador por jogador caso a seleção tomasse 4 gols ou mais por Brasil. O Brasil venceu por 3-0. Inglaterra versus França, 1982. Durante as semis do torneio em 1982, a Inglaterra e França se enfrentavam. O jogo estava 1-1 quando o goleiro Schumacher simplesmente dá uma voadora na cara de Patrick Battiston dentro da área. Pênalti? Segundo o juiz da partida, apenas tiro de meta. O jogador francês desmaiou na hora, sofreu uma concussão cerebral e perdeu 3 dentes. E a Alemanha? Bem, a Alemanha se classificou. Colômbia versus Camarões, 1990. Colômbia e Camarões se enfrentavam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990, em uma partida tensa. O jogo empatado em 1-1, prorrogação. E então, o goleiro colombiano Higuita resolveu que iria tentar driblar o maior jogador camaronês de todos os tempos, Roger Milá. Roger Milá simplesmente roubou a bola do goleiro e marcou o gol de ouro,
que deu a vitória para Camarões. Eu já vi gente sendo assassinada por muito menos. Uniformes bizarros. Agora um dos meus assuntos favoritos da Copa, que são os uniformes. Croácia. A Croácia, sem dúvida, tem um dos uniformes mais únicos de todos os tempos. O que pouca gente sabe é que esse uniforme simplesmente chocou o mundo em 1998, ano da primeira participação da Croácia em Copas. Hoje em dia, a gente já está acostumado com o tal uniforme que parece um pano de mesa, né? Mas na época isso era realmente absurdo. Camarões. Agora partindo para o bizarro de fato. Para a Copa de 2002, Camarões possuía como seu uniforme principal uma regata. É claro que isso foi muito mal visto pela FIFA, que barrou o uniforme antes da estreia da Copa do Mundo, mas teria sido muito legal ter visto isso em uma Copa. França com a camisa verde. Na Copa de 1978, França e Irlanda entraram em campo jogando de branco. O juiz, é claro, mandou alguém trocar o uniforme. A França se recusou a jogar de azul, por motivos que nunca foram esclarecidos, então simplesmente pegaram a camisa do time da casa, que era verde. Sim, a seleção francesa já jogou a Copa do Mundo com o uniforme verde. Que crime! México. O uniforme do México nunca foi lá grandes coisas. Mas você sabia que em 1994 quem fazia os uniformes do México era o próprio goleiro? Pois é claro. Ele fazia apenas os uniformes dele, mas se tornou bastante icônico pelas escolhas, digamos assim, um tanto exóticas nas cores da vestimenta. Para finalizar, a parte mais interessante. Falarei de alguns casos bem estranhos e aleatórios ocorridos em Copa do Mundo. Alemanha versus Alemanha. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se enfrentaram pela Copa do Mundo de 1974, em plena Guerra Fria. Foi a única vez na história que as duas seleções se enfrentaram. A Alemanha Oriental levou a melhor, vencendo por 1-0. Mas a Alemanha Ocidental acabou levando aquela Copa. A Batalha de Santiago. Em 1962, Itália e Chile se enfrentavam no Chile, num jogo de fase de grupos, mas que valia a classificação. Esse jogo é marcado por ter sido o mais violento de todas as Copas, com expulsões, cuspes, pontapés e tudo que uma boa luta de UFC entrega. Esse jogo entrou na história, pois ele foi o responsável pela criação de cartões amarelos e vermelhos no futebol. O jogo mais suspeito das histórias das Copas. A Copa de 1978 foi na Argentina, no meio de uma ditadura. A situação do grupo ficou complicada para a Argentina, quando o Brasil venceu seu jogo. À época, só se classificava o primeiro do grupo, e a única chance da Argentina ultrapassar o Brasil era vencer o Peru por 4 ou mais gols. Mas o que se viu ali foi deveras suspeito. O Peru parecia não marcar corretamente, cometia erros estranhos e parecia abatido. Além disso, o goleiro peruano era argentino, o que deixava tudo mais suspeito. E sabendo do histórico de nossos irmãos, sabemos que tudo isso pode muito bem ter acontecido de verdade. A Argentina ganhou por 6-0 do Peru e se sagrou campeão na final da competição. Nenhum tipo de investigação foi feita à época, mas hoje esse jogo é amplamente considerado como uma das únicas partidas que podem ter sido compradas na história da Copa. Parabéns, Argentina, por mais esse título. Então é isso, pessoas. De fato, foi um pouco difícil encontrar temas desconhecidos sobre Copa do Mundo, visto que Copa do Mundo é um assunto amplamente discutido por todas as pessoas, Mas foi o que eu consegui para hoje. Agradeço a todos que assistiram. Até a próxima.